E olha, agora você que está chegando aqui no CNN 360, nós vamos debater como é que anda a pandemia e, claro, também depois falar sobre política num dos principais estados, num dos maiores estados do Brasil. A gente vai falar de Minas Gerais, que já registra mais de 130 mil casos de Covid-19 e quase 3 mil mortes. Para entender um pouquinho qual é o comportamento da doença no estado e como é que o governo vem tentando enfrentar essa questão, a gente conversa agora com o governador Romeu Zema. Romeu, muito boa tarde, governador. O senhor nos ouve bem? Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Carol. Escuto muito bem. Um prazer estar aí com vocês mais uma vez. Perfeito, obrigada. Olha só, governador, na última semana o senhor anunciou uma redução de etapas para a reabertura do comércio e também uma série de mudanças de regras para bares e restaurantes. A ideia, segundo o que a gente entendeu, seria tornar a retomada das atividades mais acelerada, é isso? Bom, Minas Gerais até o momento, desde a última semana, nós somos o estado com a menor taxa de mortalidade do Brasil. E o pico da nossa curva foi atingido no dia 15 de julho. As medidas que nós adotamos desde o início da pandemia têm se mostrado adequadas e nós sabemos que elas funcionaram bem enquanto nós estávamos escalando a curva. E agora que nós já chegamos no platô e mais adiante a curva deve começar a ceder, nós temos de rever e aprimorar esses critérios. O que nós estamos fazendo é um aprimoramento dos critérios, mas com total segurança. Nós queremos que Minas Gerais continue sendo o estado que melhor tem combatido o coronavírus, como eu disse no início. Governador, Carol Nogueira agora conversando com o senhor. Meu boa tarde, mais uma vez bem-vindo. Bem, o senhor fala então que Minas Gerais está no platô da Covid-19 quando olhamos a curva da doença no estado. Eu queria saber com o senhor como é que está a conversa com as prefeituras, porque a gente sabe que, por exemplo, na capital, Belo Horizonte, ainda há medidas muito rígidas. O governo do estado vem conversando com prefeituras, com os prefeitos? Carol, o diálogo sempre existiu e nós conseguimos, desde o início da pandemia em março, abrirmos mais de 1.550 leitos em todas as regiões do estado. Hoje, nenhum prefeito pode falar que a sua cidade ou a sua região ficou sem uma ampliação de UTIs, porque isso foi geral. E essa nova fase do programa Minas Consciente está sendo feita, aprimorada, junto com a AMM, Associação Mineira dos Municípios, que representam mais de 850 municípios do estado. Então, o nosso diálogo com os prefeitos e a participação dos mesmos tem sido muito grande. Esse nosso programa tem sido feito a 4 mãos, com a ajuda total das prefeituras. Agora, governador, olha, é uma pergunta bem sincera. A Minas Gerais chamou muita atenção da imprensa, da sociedade no Brasil em geral, por conta do retardo com que expôs o status da Covid-19 no estado. Enquanto vários estados, São Paulo e Rio, já estavam registrando índices bem alarmantes, Minas Gerais seguia ali com números bastante tímidos. Depois houve uma explosão, a mobilização do governo. O senhor não teme que talvez a dificuldade de ter entendido o tamanho do problema lá atrás esteja se repetindo agora nessa busca um pouco mais acelerada pela reabertura do comércio? Se tiver uma segunda onda de Covid-19, Minas Gerais tem condições, o senhor tem condições de segurar? Bom, primeiro eu quero frisar que nós nunca sonegamos ou distorcemos dados. Inclusive, uma ONG fez um levantamento de vários estados e Minas Gerais aparece entre os primeiros em questão de transparência
Nós estamos aqui totalmente abertos a qualquer conferência. Me parece que no Brasil incomoda muito quando você faz um bom trabalho, ele começa a ser visto como algo que foi fabricado artificialmente porque está dando resultado. Eu quero lembrar que aqui o nosso secretário de Saúde, que está comigo quase que desde o início do governo, é um profissional que vem da área hospitalar com uma experiência muito grande em gestão, tem uma equipe excelente e, como eu disse, os números indicam que Minas Gerais é o estado com a menor taxa de mortalidade do Brasil. E quando se fala em Covid, o que tem de ponderar é taxa de mortalidade. Teste ajuda, mas teste não salva vidas. E hoje nós temos aqui cerca de 68% dos leitos de UTIs ocupados, e mesmo que nós tenhamos um repique, o que eu acho que é pouco provável, mas pode acontecer, nós ainda temos aqui um bom colchão de segurança. Nós temos 32% dos leitos de UTIs vagos. Lembrando, é lógico que algumas regiões do estado estão com menor capacidade ocupada e outras com maior. Mas, no geral, essa é a condição de Minas. Minas é um estado que combateu a Covid de forma exemplar e me parece que tem incomodado muita gente. Governador, o senhor fala que teste não salva a vida, mas acaba nos dando um retrato da real situação no estado. O senhor enfatizou bastante a questão da transparência de dados em Minas Gerais. Em algum momento o governo do estado, por exemplo, trabalhou com a possibilidade de subnotificação dos números de Covid-19? Nós, desde o início da pandemia, temos trabalhado junto a todos os hospitais, todas as prefeituras, no sentido de que nenhuma delas atrasassem o envio de dados. O que nós temos aqui em Minas é o que existe em todo o mundo. É alguém que teve óbito hoje, mas que talvez será enviado o dado em 2, 3 dias para ser incluído nas estatísticas. O que nós temos aqui é apenas esse atraso no envio de dados, nada além disso. Governador, eu estou entendendo que, embora eu não tenha dito aqui para o senhor a questão da transparência, de reafirmar a transparência dos dados aí em Minas, o senhor vem batendo nessa tecla pelo menos desde o mês de março. Eu não estava me referindo à qualidade ou não dos dados, mas dos dados da realidade, ou seja, Minas tinha poucos casos, de repente houve uma explosão de casos. O senhor disse hoje que a situação é tranquila, tem um colchão aí de 32% dos leitos de UTI, é isso? Entendi corretamente? Vagos para tratamento caso haja um repique. Há alguma região do estado cuja situação seja um pouco diferente e que esteja demandando mais atenção do governo neste momento? Sim, primeiro, você me permite, eu queria te corrigir. Nós tivemos explosão de casos em algumas cidades em Minas Gerais. No geral, se você pegar a nossa curva, por favor, faça isso depois, você vai ver que ela nem se compara com a curva do Brasil. A nossa curva ficou quase todo o tempo com uma inclinação mínima. A curva do Brasil e de muitos estados teve uma inclinação muito acentuada. E hoje nós temos aqui a região central, que é a região metropolitana, que tem a situação mais crítica do estado. Mas está longe de ser uma situação em que o sistema de saúde vai entrar em colapso. Ainda é uma situação, vamos dizer, razoável, próxima de um seguro, mas que demanda um acompanhamento bem próximo. As demais regiões do estado não estão numa situação como a região central, estão com uma margem de segurança maior. Governador, estamos acompanhando alguns estados firmando parcerias com universidades, com farmacêuticas, na tentativa da fabricação de uma vacina contra o novo coronavírus. O estado de Minas Gerais também está se mobilizando nesse sentido? Sim, nós temos aqui a participação de unidades hospitalares de universidades federais que estão instaladas no estado de Minas,
que estão participando dessas pesquisas. E já deixamos bastante claro que tão logo haja alguma conclusão positiva a respeito desses testes, nós queremos ter uma prioridade no recebimento, principalmente para aqueles que são os idosos, a população de risco. Mas o Estado tem participado, inclusive tivemos aqui já diversas reuniões tratando do assunto com o ministro astronauta, que é quem está acompanhando a pesquisa. Ministro Marcos Pontes. Governador, Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre, já que o senhor trouxe a questão do governo federal, citando o ministro Marcos Pontes, o senhor viu uma entrevista recente do senhor, na qual o senhor questiona ali, indaga a falta de coordenação nacional para o combate da Covid-19. Na avaliação do senhor, esse problema se atenuou, está na mesma? O senhor acha que hoje há mais... há um entroncamento melhor da reação nacional à pandemia ou não? Eu diria que sim. À medida que a pandemia avançou, acho que todos os estados e também o governo federal se estruturaram melhor. Nós recebemos respiradores do governo federal, recebemos testes, e isso contribuiu muito. Mas, como eu disse, talvez no início é que faltou um sincronismo maior, uma comunicação mais clara, mas depois as coisas têm caminhado bem. Eu posso estar enganado, mas para mim, a minha opinião pessoal é que daqui a um ano, quando nós fizermos uma retrospectiva, nós vamos ver que o Brasil, dentro do contexto mundo, comparado com países, inclusive desenvolvidos, não fez um trabalho tão ruim como muitos têm alardeado. Com 94.130 mortes, governadora, o segundo país em número de mortes no mundo, o senhor acha que não? Eu estou falando sempre em termos comparativos, né? Nós temos de considerar que o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes e nós temos um país como a Itália, com 60 milhões de habitantes, que teve quase que a metade desse número de óbitos. Nós temos sempre, eu lamento demais esse número, mas nós temos de lembrar que somos um país gigantesco. E, com certeza, o nosso número nunca vai ser como o número da Bolívia, que tem 10 milhões de habitantes. E ainda nesse caminho de decisões do governo federal, governador, voos internacionais que tenham como destino o aeroporto de Confins foram liberados. Como é que o senhor avalia o impacto dessa medida no estado de Minas Gerais? O senhor concorda com ela? O setor de turismo e, em especial, as empresas aéreas foram aqueles mais impactados pela crise. No Brasil todo e até no mundo todo, muitos hotéis fechados, as companhias aéreas com poucos aviões voando, e nós temos de lembrar que muitas pessoas dependem disso, não para turismo, mas para ir visitar um pai, para ir visitar alguém da família, para alguma questão de negócio que é imprescindível. Então, eu sou favorável, sim, ao retorno, mas tomando todos os cuidados, e inclusive hoje, conversando com uma pessoa que veio aqui para Belo Horizonte numa companhia aérea, ele me disse das novas medidas que as companhias têm adotado. Então, nós temos de procurar retomar a nossa vida que nós tínhamos antes, mas com esses cuidados. Não podemos ficar eternamente numa medida de que não podemos voltar ao que era. É lógico que os voos vão ficar reduzidos ainda por muito tempo, os hotéis subutilizados, mas, como eu disse, tem pessoas que precisam de viajar. Governador de Minas Gerais, Romeu Zema, falou com a gente aqui no CNN 360. Governador, muitíssimo obrigado. Desejo muito boa sorte ao senhor no combate ao novo coronavírus. Afinal, são a vida de muitas pessoas que estão aí nas mãos dos nossos políticos, dos nossos gestores. Excelente trabalho, boa semana para o senhor. Volte sempre.
Tudo de bom, Daniela, tudo de bom, Carol. Foi um prazer estar aí com vocês. Um grande abraço a todos. Obrigada, governador. Até uma próxima oportunidade.